para conversar conosco aqui. O 98 Talks recebe agora o deputado federal Paulo Abiakel, deputado que é advogado também, 20 anos, formado na Faculdade Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte. Abiakel, na biografia dele, diz que ele se interessou pela política por meio do pai dele. Na década de 90, foi eleito deputado federal e hoje está no 3º mandato pelo PSDB, presidente do partido em Minas Gerais. Vai falar conosco hoje sobre a conjuntura política, sobre essas questões todas envolvendo a atualidade política do Brasil. Deputado Paulo Abiakel, boa noite, seja bem-vindo ao Talks, obrigado por atender o nosso chamado aí nessa quinta-feira. Muito boa noite a vocês, é uma satisfação, eu diria uma honra, um abraço a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande estar batendo essa prosa com vocês aqui nesse final de dia. Deputado, eu começo perguntando ao senhor, o senhor presidente do PSDB em Minas Gerais, o PSDB em Minas Gerais ainda não tem a definição plena do que acontecerá nas próximas eleições, que já serão no próximo ano. Então, qual é a posição do PSDB? O PSDB apoiará um candidato? O PSDB terá candidatura própria para as próximas eleições ao governo de Minas Gerais? Bom, eu diria em primeiro lugar que é um pouco cedo para a gente tomar essa decisão. E por quê? Porque o contexto da política nacional será um imperativo para que nós possamos decidir sobre os nossos destinos em Minas Gerais e, quero crer, em vários estados temos essa mesma situação. Nós temos no PSDB uma tentativa de fazer um candidato à presidência da República. Para isso estamos realizando prévias, escolhendo entre 4 pré-candidatos, todos sabem quem são: o senador Tasso Gereissati, do Ceará, o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os 4 disputam uma prévia interna para a escolha do candidato do partido à presidência da República. Então, vamos aos cenários. O primeiro deles, vamos dizer que o nosso candidato vitorioso se transforme no candidato de unificação do centro da política brasileira e, portanto, com chances de ir para o segundo turno, portanto, com chances de vencer as eleições. É claro que o PSDB de Minas Gerais, o estado síntese do Brasil, o segundo maior colégio eleitoral do país, terá, então, de tomar a decisão de ter um candidato próprio para ajudar nos esforços da campanha eleitoral. Digamos que, numa outra hipótese, o centro político brasileiro evolua para um outro nome. Nós, então, diante dessa realidade, vamos ver exatamente qual a postura que vamos adotar e portanto, é algo que nós vamos decidir no começo do ano que vem, porque as prévias serão em novembro, dia 21 e 28, o segundo turno. Deputado Paulo Abiakel, satisfação recebê-lo aqui, Claré. Um abraço, Claré. Um abraço, Claré Júnior. Grande abraço. Muito obrigado. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Sabemos que no estatuto do PSDB tem, ou tinha, o termo do parlamentarismo, né? O que sempre achei muito positivo. Recentemente surgiu o assunto de semipresidencialismo, especialmente com essas questões de impeachment, né? Já praticamente todo mandato há a demanda por um impeachment, né? Aconteceu com Temer, aconteceu com Dilma, e assim vai agora, tem muita conversa também. Como é que é isso? O senhor acha uma boa saída do semipresidencialismo, especialmente diante dessa necessidade de recall que o brasileiro parece ter? É uma pergunta muito pertinente, né, nessa fase de instabilidade que o país está vivendo. Te parabenizo pela pergunta. O semipresidencialismo é uma derivação do parlamentarismo, que é adotado em países como a Alemanha, como a Espanha, como a Inglaterra. O semipresidencialismo é adotado com grande sucesso em Portugal. E, além do presidente do Congresso, você tem a figura do ministro coordenador, a figura que, portanto, acaba exercendo as funções de chefe do Poder Executivo, cabendo ao presidente da República a representação como chefe de Estado, não como chefe de governo. É claro que, havendo instabilidade política, o chefe de governo é substituído, e sem, obviamente, precisar de toda aquela tramitação do processo
de impeachment, que é muito traumático na vida do país, porque paralisa tudo por quase um ano, o ano do impeachment, né? Então, eu sou parlamentarista na origem, mas eu admito e aceito que o semipresidencialismo é um passo importantíssimo para o amadurecimento, digamos, da forma de exercitar o governo. É bom também para o chefe de Estado, né? Porque a gente percebe nitidamente que o presidente da República, com as funções que tem hoje de chefe de Estado, de chefe de governo, fica assoberbado de problemas e muitas vezes é, digamos, tragado pelos dramas da vida nacional. Deputado, acho que especialmente na teoria é óbvio, né, que parece bastante interessante essa justaposição aí de ideias quando se fala numa evolução de sistema mesmo de governo. Acho que seria bom para o Brasil, do tamanho que o Brasil tem, inclusive, a gente ter esse equilíbrio maior entre forças e entre poderes. Mas o povo brasileiro, o sistema político brasileiro, a qualidade dos candidatos que nós temos no Brasil, e não estou falando só candidatos a cargos mandatários, não, cargos executivos, não. Principalmente os candidatos a cargos de legislativo, né, estaduais e federal. Estão preparados para isso? Estão preparados para esse tipo de mudança? Olha, o Congresso Nacional é o retrato do eleitor brasileiro, né? Podia ser diferente. Então, há muito o que melhorar na representação popular. Por exemplo, o número de partidos, que é quase impossível fazer um bom sistema de governabilidade com 35 partidos. Para isso, o Congresso Nacional instituiu a cláusula de desempenho, que permite que, no curto espaço de tempo, o número de partidos seja bem menor. Eu diria que numa democracia como a nossa, num país de dimensões continentais, seria absolutamente razoável que nós tivéssemos aí 6 partidos políticos, 2 mais à esquerda, representando as ideologias mais, digamos, dentro do espectro político conhecido mundialmente como a chamada esquerda, que é o socialismo, o social-democracia, e 2 de centro, e 2 caminhando pela direita. Aí você encontra os partidos mais alinhados com temas específicos, como é o caso do Partido Verde, partido mais voltado para temas ambientais e etc. Quer dizer, é perfeitamente possível um país ter um bom sistema político com 6, 7 partidos, não precisa de mais do que isso. Eu acho que esse é o defeito do sistema político. Não está na qualidade dos representantes, está na representatividade partidária. Sem dúvida nenhuma, o partido funciona como uma espécie de peneira de qualidade para que, cada vez mais, o nível do parlamento fique melhor. Na verdade, o que está acontecendo é que os partidos hoje, tal como estão, eles não funcionam na separação daqueles que são verdadeiramente qualificados e os que não são. E é claro, nós temos fenômenos recentes que também geraram deformidade na representação popular. E quais são os fenômenos? A chegada daquelas pessoas na vida pública, na vida política, que são influenciadores digitais. Nada contra eles. Tem influenciadores digitais de alto nível intelectual, de grande nível de conhecimento político, ok, mas tem muitos também que não têm e acabam se elegendo nessa circunstância. Os influenciadores digitais tiveram o papel de relevo nas últimas eleições. Nós tivemos um número muito grande de parlamentares que foram eleitos, que são oriundos das carreiras militares. E por quê? Porque houve uma onda bolsonarista que os carregou para Brasília. Enfim, são fenômenos que ocorrem na vida nacional e quero acreditar que seja passageiro, porque o Congresso precisa de pessoas verdadeiramente vocacionadas para a vida pública, forjadas na vida pública, e principalmente aqueles que tenham início de carreira na militância partidária e ali possam crescer, ocupando cargos na Câmara dos Vereadores, depois na Assembleia Legislativa, depois no Executivo como prefeitos municipais. Aí sim nós teremos um legislativo de alta qualidade. Nessa última eleição,
me perdoando fazer a resposta muito longa, nessa última eleição nós vimos, sob o pretexto das campanhas contra os políticos e nas campanhas não vote em quem tem mandato, nós vimos uma substituição de pessoas muito qualificadas politicamente por outras nem tanto. Então eu tenho a impressão que o nível do parlamento, infelizmente, caiu em relação à legislatura passada, sem dúvida nenhuma. Deputado, me corrija se eu estiver errado, mas a questão central que o senhor coloca é que o PSDB vai esperar, pelo menos, a possibilidade de o surgimento de uma candidatura de centro, no campo do centro de pensamentos. Hoje a gente vê um centro no país que ainda não se desenhou. É um centro-direita? É um centro-esquerda? Que caminho é esse? Como é que o senhor entende isso? Qual o centro que atrai o PSDB? É o centro que fica confortável longe dos extremos. Nós temos hoje uma posição política à esquerda, que eu chamaria de extrema, que é a candidatura representada pelo ex-presidente Lula. E nós temos à direita uma faixa do eleitorado que que apoia incondicionalmente o presidente Bolsonaro. Tudo aquilo que não estiver entre o bolsonarismo e o lulismo, no meu modesto modo de entender, pode ser chamado de centro político democrático brasileiro, que busca a união de vários partidos, de origem as mais variadas. Vamos lá, vamos falar um pouco deles. PMDB, que vem lá de trás, no período ainda dos anos 80, 70, 80, até o PSD, que também é um partido social-democrata de centro, até o Democratas, que é o nome do antigo PFL, e o PSDB. Então, esse é o centro, um pouquinho entrando pela direita, como é o talvez, né, do DEM, entrando um pouco à esquerda, como seriam os partidos da social-democracia. Esse é o centro que nós gostaríamos, que teve uma grande experiência, diga-se de passagem, com Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, foi um bom presidente. Esse é o centro que nós queremos ver voltando a dirigir o país. Pelo menos nós desejamos. Deputado, Claré novamente, me corrija se eu estiver errado, mas li alguma coisa sobre o PSDB de Minas, né, que é presidido pelo senhor, haver uma tendência, uma decisão mesmo, se eu puder falar sobre isso, por apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias, né? Como é que está essa questão das prévias? Muitos estados já se manifestaram? Existe alguma tendência? Olha, Claré, veja bem, por que a predileção de Minas por Eduardo Leite? Ela tem uma razão de existir. Foi bastante amadurecida esse posicionamento que veio, diga-se de passagem, isso é muito importante, veio da militância, veio da base. Ele não veio, ao contrário, de cima a baixo, da direção partidária para os militantes, os filiados. E por quê? Porque o Eduardo é público e notório. Ele é um candidato que busca representar exatamente o que eu falei, o centro político brasileiro. Todas as entrevistas que ele dá, em todas as manifestações dele, ele tem se apresentado como um democrata, um homem do diálogo, um homem que aceita ceder, aceita até, se for o caso, se tiver alguém mais bem situado do que ele, nessa luta de unir o centro. E essa é a nossa principal questão, unir o centro. Essa é a nossa grande causa do momento. Ele se apresenta como alguém capaz de catalisar esse esforço. Sem nenhum tipo de crítica aos demais candidatos, me parece que o Eduardo é o que ganhou a maior simpatia do eleitor mineiro por este motivo. E também, eu não vou deixar de citar, porque o seu principal adversário, que está se desenhando nessa prévia, que é o governador de São Paulo, que, aliás, merece todo o meu respeito e minha admiração, é também um grande administrador, um grande governador, não tenho nada, digamos, para criticá-lo aqui, mas fato é que ele não foi feliz e aqui não entra no mérito, mas ele não foi feliz ao atacar de forma, eu diria, até muito agressiva e grosseira
o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. E eu tenho que detectar e afirmar que o PSDB mineiro tem muito respeito pelo ex-governador Aécio Neves. O PSDB mineiro tem muita admiração pelo governador Aécio Neves. E, portanto, por essas razões, eu tenho a impressão que o Eduardo acabou, digamos, ganhando uma simpatia cada vez maior do filiado do PSDB mineiro ou daquele que exerce mandato de vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual e deputado federal, que são, junto com os filiados, os eleitores das prévias. Muito bem, conversamos aqui no nosso 98 Talks hoje também, programa movimentado hoje, nós conversamos com o deputado federal Paulo Abiakel, presidente do PSDB mineiro. Deputado, mais uma vez, muito obrigado aí por atender o nosso convite, obrigado por dedicar uns minutos para a gente aí nessa noite de quinta-feira. Não, Paulo, eu que agradeço, é uma honra muito grande para mim, Luiz Fernando, quero dizer que é uma satisfação muito grande, contem sempre comigo, sempre que me convidarem, estou à disposição para a gente discutir, como discutimos aqui, esses temas da vida do Brasil, da vida do país, são muito importantes. Meus parabéns pela qualidade das perguntas e pelo programa. Eu permaneço aqui sempre às ordens.